Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Ora, caros ouvintes, o episódio de hoje é histórico. Estamos na presença de campeões mundiais. Vamos obviamente falar de patinagem de velocidade e para isso tenho comigo toda a comitiva que esteve no Campeonato do Mundo Júnior em Colalbo, porque além deste fantástico título mundial há mais para contar sobre a participação portuguesa neste campeonato. Portanto, bem-vindos a todos e se calhar começo a falar com os treinadores. Já lá vamos aos atletas. Aqui um bocadinho os factos sobre este campeonato. Isto eram obviamente os campeonatos mundiais júnior da ISU, de patinagem de velocidade. Decorreram em Colalbo, na Itália, entre os dias 7 e 9 de fevereiro. E Portugal levou 5 atletas, não foi, Nelson? Foi isso mesmo, fomos 5 atletas, e fui eu e o Alípio como treinadores da equipa. Fomos para lá para ter uma semana de estágio e a primeira e a terceira etapa das taças do mundo, e depois mais uma semana de estágio e, entretanto, o campeonato do mundo de gelo. Chegamos em Itália um bocado cansados, a viagem foi muito desgastante. A equipa, quando chegamos lá, sentíamos a equipa muito cansada e muito desacreditada das competições. Fomos tentando levantar o astral da equipa, fomos tentando pôr a equipa num processo diferente de competição. Tivemos a terceira etapa da Taça do Mundo, que não nos correu muito bem. Principalmente nas distâncias mais longas, as pessoas iam sentindo muito cansaço, iam sobrando muito na parte final. Havia aqui uma falha de querer, um cansaço extremo que não estávamos a conseguir ter resultados. Entanto, fomos conversando, eu e o Olímpio tivemos sempre uma muito boa relação neste estágio. Fomos sempre tentando analisar as coisas ponto a ponto e tentando que os atletas crescessem o máximo possível dentro das competições. Fizemos uma semana entre a Taça da Europa e o Campeonato do Mundo, onde tivemos uma estratégia diferente, preocupamos unicamente com a parte psicológica dos atletas, fomos trabalhando isso e depois entramos no Campeonato do Mundo com as coisas a nos correrem melhor, onde na primeira prova, é onde conseguimos um recorde nacional de 500 metros pelo Martim Vieira, que foi muito bom. Já na primeira etapa ele tinha ficado em cima desse resultado. E depois, em termos de classificações, os destaques, claro, vai para a Francisca, para a Jéssica e para o Afonso na prova do Master. Houve aqui uma situação engraçada. Nós, na reunião final, ou no último jantar antes da prova da Master, estávamos a conversar à mesa e saltou a conversa da Master. E nós, sem querer, foi uma coisa do ar, uma coisa pode ser do outro mundo, nós descrevemos a prova como é que ela ia ser, desde o início até ao final, que só a única coisa que falhou foi ali a questão da fuga que aconteceu. Nós tínhamos preparado para a Master que a Francisca ia tentar ir ao primeiro e ao segundo ponto, tentar melhorar esses pontos, e que a Jéssica ia unicamente guardar-se para o sprint final. Eu e o Olímpio já tínhamos falado anteriormente e tínhamos uma ideia que não que a Jéssica pudesse ser campeã do mundo, mas que com uma prova de sorte ela podia entrar nas medalhas. Tivemos sorte, ela teve sorte, teve muito bem e conseguimos. O outro foi muito bom, tanto para a Jéssica como para Portugal. Já íamos falar um bocadinho com os atletas e dos resultados. Obviamente, Nelson, já nos deste aqui alguma entrada no que eram as expectativas para esta competição, mas pergunto ao Olímpio como é que foi a preparação para a competição em si. Sei que os atletas estiveram na Polónia, depois estiveram também um bocadinho na Itália, mas e falavam aí da preparação mental e da motivação da equipa. Se me puderes falar um bocadinho mais sobre isso, Alípio, eu agradeço. Bem, primeiramente, eles depois de virem da Polónia, no princípio de dezembro, final de novembro, os resultados tinham sido interessantes, principalmente nesta prova de Mass Start. Passou por depois irem realizar um estágio à Holanda, em janeiro. Por acaso o estágio acabou por não correr muito bem porque eles adoeceram, quer a Jéssica, quer o Afonso.
Então, o objetivo foi tentar minimizar ao máximo o impacto que isso poderia causar na preparação física deles. E também nas questões mentais. Eles, tal como o Nelson disse, acho que a descrição do Nelson é muito pormenorizada do estado anímico e físico dos atletas na chegada à terceira taça do mundo. O facto de irem correr por uma pista descoberta, e saberem que os tempos não estavam a ser o que eles esperavam, associado a todas as situações que depois foram passando, chegaram ali um bocadinho, acho que todos, com exceção talvez do Martim e o próprio Miguel, que vinham com menos expectativas, atletas que não se tinham preparado tanto no Gil como os outros, mas aqueles que tinham feito essa preparação iam um bocadinho com esse desgaste, causavam esse desgaste. Acabamos por tentar criar um bom ambiente de grupo, por tentar fazer com que os treinos não tivessem muito volume, fazer uma preparação mais estilo platô, na perspectiva de chegar ao Campeonato do Mundo no máximo das capacidades que eles traziam depois de trás. Não havia muito a fazer nessa semana, e trabalhar muito a questão psicológica, a questão de acreditar, e a nossa alma lusitana que tanto se fala por esse mundo fora, vir ao de cima, e depois foi o que acabou por acontecer. Já lá chegamos aos resultados, mais uma vez. Mas ia falar com o Miguel primeiro, mas ele não está cá. Passamos para o Martim. Se calhar, Martim, falamos um bocadinho de resultados e falamos agora da tua prova dos 500 metros. E só dois dos atletas fizeram a prova dos 500 metros, foi o Martim e a Francisca Henriques, o Martim Vieira. Martim, foste mais uma vez bater um recorde. Sim. Mais um. E eu acho que podia ter sido bastante melhor. Estava um bocado nervoso, porque era a primeira prova do Campeonato do Mundo. E é a prova normalmente em que é necessário mais foco, mais concentração, e os nervos vêm ao de cima. Tive uma falsa partida, o que me deixou um pouco mais nervoso. E acho que nesse momento o que eu pensei foi só mais confiança e esperar até o tiro de partida. Claro que a meio da prova tive um pequeno problema técnico. O fato abriu, a patilha estava virada para cima e estava a meio da primeira curva e o fato começou a abrir. Credo, tudo isso em 30 segundos? Sim, isso tudo é em 30 segundos, 38 segundos. Ponto E, 6. sim, ponto 6. E depois da segunda curva, eu acho que nunca tinha chegado à segunda curva tão rápido e tive um pequeno desequilíbrio que me pode ter custado, não sei, pá, aí 2 ou 3 décimos. Ou seja, dava bem, era possível ir aos 37. Lá has de chegar, se tudo correr bem. Então, e em termos de frio? O Alípio e o Nelson estavam a dizer que Colaba, obviamente, é uma pista que é no exterior. Isso teve algum impacto? O vento, o frio? Claro, até pelos processos de treino, não estamos habituados a treinar com este frio e acho que faz toda a diferença. Só o facto de não estarmos confortáveis ou totalmente confortáveis faz diferença. Ainda me lembro de tu, no último episódio, a última vez que falámos, teres dito que gostavas de correr à neve. Pois, eu acho que mudei de opinião, não quero voltar a correr à neve. Tudo bem. Francisca, tu foste a representante feminina nos 500 metros. Terminaste na 38ª posição, 42,49. Como é que foi essa experiência dos 500 metros, essa prova? Boa tarde. Uh, não foi aquilo que eu esperava. Ou melhor, era aquilo que eu podia estar à espera, tendo em conta aquilo, as minhas semanas e as taças do mundo anteriores, que também não foram resultados fenomenais. Um, não, como eu disse, ficou fora daquilo que eu expectava e daquilo que tive a treinar. Mas ao menos consegui melhorar o meu tempo da semana anterior, ou seja, da terceira taça do mundo. E agora é continuar a trabalhar. Senti-me sempre em desequilíbrios, sinto que nunca consigo aplicar toda a minha força e a minha potência. E isso condiciona-me um bocado depois a prova e o tempo também não foi famoso, assim como também não foi muito famosa a posição. Mas isso é uma coisa que tu sentes mais nas provas mais curtas ou também se aplica nas provas mais longas? É assim, eu só faço
até no máximo 1500, no Mundial só fiz até 1000. Depois tenho a Master, mas a Master é uma prova bem mais diferente de se correr do que as individuais. Mas eu acho que sim, nas mais curtas eu sinto mais esse. Consigo sentir mais esses equilíbrios porque também são as provas onde eu tenho que aplicar sempre a máxima, estar quase no meu máximo. Tenho que estar no meu máximo sempre, mas a velocidade, a rapidez, isso tudo conta mais, mas também conta aplicar bem a técnica e é isso que eu tenho um bocado de dificuldade de ainda a fazer. São esforços também muito curtos. Estamos a falar, mesmo na tua prova dos 1000 metros, foi 1 minuto e meio, 1 minuto e 26. Portanto, Sim, são esforços curtos de tens de estar ali a manter a posição e tem que sair tudo certinho na hora certa. exato. Não há cá tempo. Nesta volta posso gerir. Não, é sempre no máximo e depois isso torna-se complicado. Na minha cabeça ainda, de conciliar a força, a rapidez com a técnica. E se calhar pergunto uma última coisa, antes depois voltamos a falar quando falarmos da Mass Start. Ah, e esta é uma pergunta que se calhar é boa para os treinadores, mas que também pode ter um bocadinho aqui o teu input, que é, não houve provas de equipa das senhoras, que suponho que eram precisas 3 senhoras para se poder fazer a prova, certo? Sim, exato. Nós não tínhamos um terceiro elemento feminino, por isso não podemos participar nem na Team Sprint, nem na Team Pursuit. Mas eu ainda participei na Mixed Relay com o Martim, eh, no Mundial e pronto, correu bem. Eu podia ter feito melhor, mas correu bem. Como é que correu essa prova? Contem-me lá vocês os dois. É assim, desde que eu comecei no gelo, só fiz 3 vezes. Uma foi com o DJ, o Francisco, e 2 foi com o Martim. Não, 3, desculpa. 3 foi com o Martim, já fiz 4 vezes. Eh, e é assim, destas 3 vezes há sempre algo que corre assim um bocado mal. Desta vez foi outra vez na transmissão. Eu bloqueei, não sei como é que aconteceu, não entrei no tempo certo. Isso condicionou um bocado, condicionou a nossa transmissão, que em vez de ter sido com empurrão, foi assim um puxão de mão. Eh, mas acho que a partir daí demos o nosso máximo e não desistimos. E o nono lugar, acho que é um ótimo resultado Foi a primeira vez que também fizeram esta prova em campeonatos do mundo, no portanto, acho que Mundial, sim. não se pode, não se, ou melhor, é sempre a estreia, não é? Tudo pode acontecer, mas há aquele também, o nervo Sim, e depois também estava um associado. bocado condicionada que o Martim também tinha sido um dia cheio, foram espaços muito curtos entre cada prova. Eu tinha acabado de fazer a Master, foi 20 minutos logo a seguir e ainda estava, nem tive tempo nem de recuperar, nem de aquecer, nem de digerir nada, então foi assim um. Sim, porque as emoções, depois daquela prova da Mad Start, Exato. como é que uma pessoa vai concentrar-se para outra prova depois daquilo, não é? Mas já Exato. lá, já lá chegamos, já falaremos da Mad Start, acho que isso aí tem pano para mangas. Falo agora um bocadinho com o Afonso, e mais uma vez, olá, Afonso. Tu foste tu que fizeste a prova mais longa, portanto, tu foste fazer as provas de 1500 e de 5000 metros e depois as provas de equipas com os rapazes. Como é que se gera uma prova de 5000 metros? Bem, é uma pergunta um pouco difícil. Temos sempre um tempo médio já traçado, ou seja, passa um pouco por uma tática, se podemos dizer assim. Mas claro, é sempre difícil porque tendo em conta as condições da pista no dia, tendo em conta, pronto, na situação que estávamos, que era ao ar livre, não sabia como é que ia me sentir durante todas as voltas. Eu passei um pouco por tentar fazer para conseguir recorde pessoal e também pronto, tentar assim a melhor posição possível. E tentei começar e fazer tudo a 31, voltas a 31. No entanto, isso não foi possível. Eu comecei bem com voltas a 31, só que depois acabei por ficar um pouco cansado mais cedo do que pensava. E pronto, não se reflete muito no tempo que eu pensava que ia fazer.
Também é um bocado normal, lá está, como falámos com o Martim e com a Francisca, estar a fazer provas na rua, né? Neste caso ali à neve e ao frio e ao vento, faz diferença na performance também, não? Sim, claro. É assim, já tínhamos, nós todos já tínhamos feito provas na rua, e nessa pista inclusive. Mas pronto, calhou mal que os 3.000 metros na terceira taça do mundo, no primeiro fim de semana que tivemos em Itália, não foi uma boa experiência porque estava a nevar bastante. No segundo fim de semana no Campeonato do Mundo já estava melhor, mesmo assim, pronto, não refletiu o que eu queria. Bem, e falando aqui um bocadinho das provas de equipa, e se calhar agora puxa aqui o Martim à conversa, como é que correram as vossas provas de equipa? Vocês fizeram a Team Pursuit e o Team Sprint, e acho que foram só essas. Obviamente, depois o Martim fez o Mixed Relay, mas é uma equipa mista. Contem-me histórias. O que é que se passou? Acho que fiquei um bocado traumatizado de correr à neve. Estava muito vento nesse dia e estava a cair muita neve. E fomos os primeiros a estrear a pista nos homens. E acho que correu bem. No geral, foram duas provas positivas. Claro que é sempre muito duro, Team Pursuit, são 8 voltas, 7 voltas sempre a andar muito bem. Fizemos o Miguel à frente, o Afonso no meio e eu atrás a tentar sobreviver. Ahm, e pronto, acho que foi essa prova, acho que foi a mais dura das três, da Mixed Relay e da Team Sprint. E agora falando para o Team Sprint, acho que não foi uma má prova de todo. Começámos, se calhar, um pouco mal porque o Afonso bateu com a lâmina na minha. E decidi esperar por ele porque a prova é constituída por 3 voltas e cada um de nós dá uma volta e vamos saindo. E preferi esperar pelo Afonso para ele se resguardar mais um bocado para o final, que ele ia fazer a terceira volta. E acho que os tempos foram mais constantes e acho que foi a melhor decisão. Esta foi a primeira vez que vocês fizeram provas de equipas? Já o tínhamos feito nas outras taças do mundo. Na Polónia fizemos Team Pursuit e Mixed Relay, que eu fiz com a Francisca. E nesta terceira taça do mundo em Itália fizemos o Team Sprint. Era a primeira vez que tinha feito Team Sprint, eles já tinham feito com o António Pitera. E foi positivo. Afonso, tens algo a acrescentar? Só dar ênfase um pouco ao que o Martim disse da Team Sprint e bati-lhe no pé, não era o suposto, nós tínhamos feito a partida, o Miguel à frente, o Martim atrás do Miguel e eu ao lado, de maneira a que eu não perdesse tanto na partida para eles. Pronto, eu lá fui para dentro muito cedo e acabou por ocorrer esse risco, mas acontece. Porque vocês têm características diferentes. O Miguel e o Martim são mais, diria, velocistas e tu és uma pessoa mais do fundo. É Ou isso estou a mesmo. dizer coisas parvas? É isso mesmo. Vamos falar então agora das Mass Start. E começo contigo, Afonso, a falar da Mass Start masculina. O Miguel não está aqui agora neste momento para falar da sua meia final. Podes falar tu um bocadinho da tua meia final. Terminaste em terceiro lugar, 10 pontos, 5 minutos e 40,42. É verdade, eu terminei em terceiro lugar, foi a minha melhor, o meu melhor apuramento, nunca tinha acabado tão à frente. Foi bom sentir que fez uma boa última volta e realmente a primeira e a segunda posição era um pouco mais difícil porque os atletas tinham estado em fuga. Também foi acabando por acontecer com que os atletas já tivessem pontos. Certos dos favoritos já tinham pontos, ou seja, foram-se resguardando para a final e para as outras provas que tinham a decorrer no resto do fim de semana. Uh, mas pronto. Então, e depois como é que se dá a história da final? Tu, obviamente, chegaste com boas expectativas para a final, tinhas terminado em terceiro na meia final. Conta-me um bocadinho essa história. Terminas, obviamente, em sexto, que é um excelente resultado, com 3 pontos, 5 minutos e 45,26.
aqui o tempo não é o mais importante, até porque é uma prova muito tática, não é? Mas conta-me um bocadinho a tua história da final. Pronto, sim, isso é verdade que eu já indo em terceiro na fase dos apuramentos foi bom, foi positivo para mim. Hum, Pronto, não, eu posso dizer que não era eu fiz duas pontuações. Fiz na primeira pontuação intermédia fiz um ponto e na segunda fiz dois. A primeira não era para eu ter ido, mas senti que o pelotão estava pronto, minimamente parado e que estavam a deixar os dois atletas em fogo a fazerem os 3 e 2 pontos. Então eu arrisquei e consegui assim pôr-me na posição, que fez assim 3 pontos, o que me deu a posição de sexto lugar, o que foi bastante bom para mim. Foi o melhor resultado masculino em campeonatos do mundo júnior. Sim, é verdade. Portanto, tens não é um troféu, mas é uma espécie de uma marca. Agora tens que. Acho que tu agora vais ser, né, vais deixar Sim, de ser eu, júnior no eu próximo ano. agora vou para sénior, sim, é verdade. Pá, olha, não vais poder melhorar a marca, mas tens a oportunidade de melhorar as tuas marcas no outro lado e quem sabe fazer uma coisa deste género, mas na categoria de sénior, que seria fantástico. O que seria fantástico, é verdade. É continuar. Vamos então falar das provas de Mass Start e, das femininas, neste caso. As nossas duas participantes eram a Francisca Henriques e a Jéssica Rodrigues, e se calhar começamos pelas meias finais. Francisca, tu estiveste na meia final número um, terminaste na oitava posição. Como é que correu essa meia final? O que é que te ia na cabeça? Ah, para ser, para ser sincera, correu-me mesmo mal. Ou melhor, na minha cabeça, e sem ver quaisquer resultados, estava a correr mal. Porquê? Porque eu antes da prova eu tinha definido, ou pelo menos tinha pensado quem é que poderia sair para os pontos, eh, tendo em conta as master's passadas que eu tinha feito. Eh, as pessoas que costumam ir aos pontos normalmente continuam a fazer isso. E eu pensei, eu disse, bem, me pôr atrás dessas pessoas. Só que no momento da prova eu vi-as a sair para os pontos e a minha cabeça bloqueou e eu fiquei no pelotão. Eh, e eu assim, bem, vou na próxima oportunidade de pontos. Só que saiu um grupo de 4 pessoas, se não me engano, e continuaram sempre a aumentar o ritmo. E depois ninguém do pelotão de trás queria apanhá-las. Claro, E eu também ainda não tenho capacidade para ir buscar e continuar até o fim, para depois ter um bom resultado no fim, para conseguir passar. Então eu só ficava à espera que alguém se mexesse. Mas foi complicado, estava sempre, as pessoas estavam sempre a abrir para ver quem é que ia puxar. E eu já na minha cabeça, bem, fiquei por aqui. Confesso que até me veio as lágrimas aos olhos, porque era algo que eu queria mesmo passar à final da Mass Start. Mas depois, para o sprint final, lá acharam de começar a acelerar, consegui aguentar com o ritmo, e pronto, consegui chegar em quinto lugar, deu-me um pontinho, e consegui passar na última posição. E pronto, quando eu cheguei à rua e depois disseram que eu tinha passado, já caiu assim um bocado. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo foi assim um bocado angustiante porque podia ter sido melhor. na verdade ali o que interessava era só passar. Sim, exato. O objetivo foi completo, portanto conseguiste. E lá está, é um bocadinho como tu contas. São corridas muito táticas, muito estratégicas. Sim, sim. E no momento eu digo isso, sabe? Sabia, não sabia, ou podia ter ido, mas isso é algo que na prova e no momento aquilo tudo rápido e não dá para pensar assim tão bem, pois pronto. Mas eu fiquei feliz que passei e foi isso que interessou a seguir. E houve aí um outro fator muito importante, João, que foi o facto do sprint final da Francisca, ela ter eliminado, ter ficado à frente de uma japonesa.
que é uma das principais candidatas à vitória final. O que fez com que a equipa japonesa na final já não tivesse duas patinadoras, tivesse só uma. E isso teve muita influência também no desfecho final. O facto da Francisca ter ganho esse sprint à japonesa foi muito importante para ela, porque mostrou que tem um sprint muito bom e também para o desfecho da final. Sim, já lá chegamos à final, Paulo. Vamos então agora falar aqui com a Jéssica Rodrigues. Jéssica, eu ainda não falei contigo neste episódio. Vamos falar um bocadinho, se calhar, do que se passou antes da meia-final, depois chegamos à meia-final e apanhamos o resto daqui do pelotão. Partimos de Ok. trás. Portanto, tu fizeste os 1500 metros e os 3000 metros. Conta-me um bocadinho sobre essas duas provas antes de chegarmos à Mass Start. Bem, essa semana do Mundial foi muito positiva para mim, porque na semana passada as provas não tinham corrido nada bem. Nos 1500 consegui melhorar 4 segundos desde a semana passada e nos 3000, apesar de não ter ficado bem classificada, eu consegui melhorar 12 segundos. Ou seja, Uma brutalidade de tempo. foi bom, eu gostei. Pronto, a seguir a qualificação, pronto, não foi assim tão bom. Eh, e depois, falando já na meia final da Mastart, também correu bem em relação à semana passada. Depois, Acabei em quarto, exato, fizeste o quarto lugar com 5 pontos. exatamente. A ti, como é que foi a batalha tática dessa meia-final? Bem, eu na meia final eu não sabia o que fazer na prova, estava pronto. Eu só fui e, se não me engano, eu fui à segunda pontuação e ao sprint final. Eh, foi duro, foi duro. Porque nestas provas de Mass Start, em particular na final, depois o sprint final é que conta mais, não é? Ou estou a dizer coisas tontas? Sim, sim, exatamente, exato. As três primeiras têm o pódio garantido. E aqui, se calhar, volto um bocadinho aqui ao Nelson e ao Alípio e perguntar: houve uma preparação tática também para estas meias finais ou foi basicamente confiar nas atletas? Eu acredito que não, não é? A questão da meia-final e a Mass Start em particular é uma prova muito aberta. Ela tem, assim, em termos táticos, para tentar explicar, ela tem três grandes pontos. Dois deles podemos dizer que são patamares intermédios. São aqueles que atribuem 3, 2 e 1 pontos aos três primeiros classificados. E esta característica da prova torna a prova com uma variabilidade muito grande. Em termos táticos, não foi transmitido grandes informações aos atletas. Basicamente, a ideia seria tentar aproveitar alguma oportunidade que surgisse da prova, caso contrário, deixar para o fim. Como passava os 8 primeiros, passava muito por tentar fazer um pontinho ou dois pontinhos de garantia. Isso foi explicado a eles, eles também sabiam, não foi assim nada de especial. E era estarem um bocado em alerta e atentos a isso, tendo em conta as características de cada um deles, mesmo o Afonso, quando falei com o Afonso, a ideia era um bocadinho essa. Só que depois as provas, o desenrolar da prova é muito especial, porque cada prova é uma prova, e não montamos muito. Acho que afinal falámos mais sobre concretamente o que é que queríamos e o que é que achávamos, tentando potenciar ao máximo as qualidades de cada um deles e tentando ao máximo que não expusessem as suas fragilidades. Acho que foi muito por aqui. E então, aqui olhando para a final feminina, à entrada da final, qual é que foi assim a análise tática e aqui as indicações que foram dadas à Jéssica e à Francisca? Acho que o Nelson já falou, nós já tínhamos falado muitas vezes, estarmos num estágio os dois, a relação com o Nelson foi extremamente positiva, nunca tinha estado assim muito tempo com o Nelson, nós somos rivais o ano todo, trabalhámos em clubes opostos, e foi super interessante estar com o Nelson e positivo. Por isso fomos falando muito durante a semana e uma das coisas que nós falávamos, a Jéssica nas últimas taças do mundo e mesmo nos Jogos Olímpicos tentou muito sair nas metas volantes, um bocadinho de falta de confiança, por achar que seria a melhor opção para ela. E ela quer o sexto lugar nos Jogos Olímpicos, quer pôs o quarto lugar na última taça do mundo e todas as outras situações no Japão o ano passado, denotava que a Jéssica tem capacidade de aceleração tanto igual às outras ou melhor. E achávamos que estava na altura da Jéssica arriscar. Já tinha feito um quarto. O pior que podia acontecer era não conseguir sair ou estar mal colocada, mas que era preferível fazer do que ela fez na última taça do mundo, na terceira, que ela saiu 2 voltas antes e arriscou. A Jéssica é um bocado kamikaze, uma pessoa super
gosta de arriscar e ela prefere assim, ela prefere dar o peito às balas, mesmo já na vida dela, nas coisas que ela faz, gosta de ser ela a assumir as coisas e não ficar à espera do acaso para agir. Mas fui-lhe incutido durante toda a semana, cada vez que eu falava com ela, ia falando assim pequenas, aquelas conversas substanciais, e dizia-lhe sempre: vamos ter calma, vamos deixar para o fim, só temos que estar bem colocadas para o fim, vamos ter calma, vamos deixar para o fim. Mesmo assim, ela mexia-se na primeira situação de pontos, e eu até fiquei um bocado assim, ups, mas ela foi atrás da Francisca, não se desgastou muito, mas depois lá fui gerindo. E curioso, quando ela chega para a última volta, até dá para ouvir no micro, e digo calma, e digo um palavrão que não vou dizer aqui online, e digo calma a ela, porque eu sabia que ela estava em pulgas e ela já estava aí tipo para o lado da adversária, como se fosse para atacar, ainda faltando 400 metros. E eu só gritei calma pronto, porque eu achava que o sprint Ainda tinha que ser um faltava bocadinho muito. mais tarde e não fazer o que ela tinha feito na Taça do Mundo anterior. Ou seja, basicamente foi isto. Em relação à Francisca, tendo em conta também essa aceleração que ela consegue gerar, e nós sentimos que se a prova fosse muito rápida, constante, ou que a fase final da prova fosse uma aceleração muito longa, a Francisca podia sentir dificuldades. Achamos que seria melhor a Francisca tentar ir aos pontos intermédios, e por sua vez, de alguma maneira, ajudar a Jéssica. Nunca imaginei que esse fator, que íamos ficar num pelotão isolado, e que o fator da Francisca ter vindo para a frente fosse tão positivo no sentido das outras mãos nunca mais irem lá buscar. Por isso, acabou por, como o Nelson disse há bocado, acabou por acertar que nem uma luva aqui que nós traçamos, e por tudo correr às mil maravilhas. E parecia que foi uma alta análise tática, mas afinal foram só pequenos pormenores que nós dissemos a elas, mas foram o suficiente, e foram o suficiente para que as coisas corressem para o nosso lado. Às vezes as coisas na vida são assim, então o que tem que ser, tem que ser. Ó, Lípia, mas quando as coisas correm muito bem, nós às vezes temos que dizer assim: olha, não foi só sorte, foi mesmo muito talento, nós somos muito bons. Tens de ter um bocadinho essa coisa. Olha, correu muito bem, foi uma análise tática brilhante, de uma dupla de treinadores brilhante. Pronto, é assim. Eu tenho esta perspectiva que há aquela teoria que a sorte trabalha-se. Eu tenho um bocadinho a teoria que isto já é o meu segundo título mundial, e então eu tenho muito esta teoria que é: o que é para mim os ratos não roem. E pá, tinha que ser. Isso tinha que ser agora, porque não sei bem a razão, mas teve que ser. Então as coisas acabaram por acontecer para nós, para Portugal, e estávamos a precisar. E eu acho que algo sobrenatural sabia que nós estávamos a precisar deste título. Eu aqui tenho uma pergunta para ti, que é: o que é que vai na cabeça de um treinador a ver aquilo na lateral da prova? E obviamente aqui estamos a fazer o grande spoiler, que não é spoiler nenhum, que a Francisca venceu a prova. A Francisca não, desculpe. A Jéssica venceu a prova e a Francisca fez um fabuloso quarto lugar. Mas, Alípio, o que é que vai na cabeça de um treinador a ver aquilo? Ao longo para já, olha, primeiramente eu já contei isso até num órgão de comunicação social. Eu não se podia estar na reta da meta. Não se pode estar junto à berma por causa de questões televisivas e de controle dos juízes de cronometragem. E eu, na altura, quando comecei a pensar, o Nelson estava do outro lado e disse: o melhor lugar para eu estar é aqui, e vou estar aqui, mesmo que não se possa. E pus-me um bocado mais afastado, que na perspectiva de quando a prova começasse, ia-me chegar para a frente e ninguém ia me poder bloquear naquela hora. E depois, no decorrer da prova, e quando vejo o isolar, eu vou ser muito, muito sincero. Na primeira situação, não, mas na segunda, com o buraco que havia e vendo as holandesas a puxar, eu já só pensava assim: isto vai ser decidido entre estas que estão aqui, e nós temos possibilidade de ir à medalha. Ou seja, para aí, a partir da volta 6, 5, 6, metade da prova, eu estava convicto que a gente ia ir à medalha. Agora não sabia que íamos ser campeões. Então o meu nervosismo e Era uma delas? a minha instabilidade delas, sim, não sabia quem é que ia ser, mas estava convicto que nós íamos ir à medalha, e que íamos, e o primeiro lugar também é uma medalha. Não, eu disse uma das medalhas. Ia ser uma das medalhas. Ou Exato. duas. Ou duas. Exatamente, e não temos assim tão longe quanto isso, mas sim, mas foi, como treinador, é uma sensação. Tu nem na melhor dos teus sonhos sonhavas que fosse já. E então é uma descarga energética fenomenal, e uma sensação que é inexplicável em termos de palavras, mas gostava que as pessoas percebessem que quando tu trabalhas durante muitos anos com alguém, e quando tu sabes que essa pessoa é alguém que tem grandes potencialidades, e que muitas vezes, pronto, as nossas dificuldades de estar mais tempo no gelo, todas estas limitações nos proíbem de mostrar que somos assim tão, tão fortes. Senti que naquele momento fomos.
E pronto, independentemente de como é que foi, fomos campeões, então foi muito bom, muito bom. Bem, e aqui falar outra vez com os protagonistas, Francisco e Jéssica. 10 voltas para a história. Pá, contem-me como é que foi a vossa visão daquela final. Quando vêm as favoritas todas a ficar lá atrás e fica tudo à vossa espera e vocês ali à frente, o que é que vos vai na cabeça? Bem, para começar, a prova foi um pouco estranha, já desde o começo, porque nós nos dividimos em dois grupos e pronto, as mais fortes, pronto, as candidatas a ganhar. Ok, que nós tínhamos as holandesas connosco, mas as outras candidatas a ganhar estavam todas no segundo pelotão a se marcar umas às outras. E pronto, a partir daí podemos dizer que foi mais fácil de acreditar que era possível. Criou-se a oportunidade. Exato, exatamente. E a seguir ao desenrolar da prova, foi ficando muito mais perto e acabou por acontecer. Francisca, tu foste, como o Olímpio estava a indicar, foste fazendo os sprints intermédios e tentando ir aos pontos e conseguiste bastante, tanto que depois até acabaste na quarta posição. O que é que se passa depois do segundo sprint? É que vendo as imagens da prova, não se sabe o que acontece. Há ali um grupo em que tu estás muito bem colocado, tanto quanto a Jéssica, e depois ficas um bocadinho para trás. Queres-nos contar um bocadinho o que é que se passou? Pronto, só para contextualizar, como já foi dito, quando ficámos em dois grupos, ficámos vá, num pelotão razoável. Para mim, a Jéssica do pelotão onde nós ficámos era que tinha maior capacidade de sprint, porque sim, tínhamos as duas holandesas, só que eu ouvi-as a dizerem logo à partida que estavam mesmo mortas, porque elas tinham feito as provas de equipas. Tanto que é também uma das holandesas cai e acaba só por ficar uma. Ela E eu cai logo também, após o primeiro sprint. sim. E depois eu também comecei a notar que era só a holandesa queria estar sempre a assumir, mesmo cansada, ela queria continuar a assumir. E nós dissemos, a americana até disse: queres para puxar, não sei o quê. Então, pronto, no momento eu sabia isso, mas também, como foi-me dito, que era para. Eu queria fazer um top 10 pelo menos. E para isso bastava só ir a uma pontuação. Eu e a Jéssica conseguimos ir à primeira pontuação, eu fiz os 3 pontos, a Jéssica fez os dois, mas sinceramente eu acho que faltou também. Depois para o segundo, eu acho que quando eu fui ao segundo, e é como eu digo, a minha capacidade de aguentar no fundo não é assim tão boa. Ao ir ao segundo, era o meu último shot, era a minha última chance. Porque a partir daí eu entrava em quebra total e eu quando entro em quebra, infelizmente, não consigo mais. Só que depois, pronto, já estava assegurado o quarto lugar, porque mais ninguém tinha feito pontos. Mas no momento, eu acho que faltou-me acreditar também um bocado, porque se eu não tivesse ido com tanta, não sei, mas se calhar se eu não tivesse feito o segundo sprint porque eu sprintei literalmente sozinha, só que no momento eu não sabia, eu acredito que conseguisse conseguia estar no sprint final. Não sei o que é que podia dar ou não, mas eu sei que pelo menos conseguia estar lá no sprint. E acabei a prova um bocado frustrada por causa disso, mas ter conseguido com os meus sprints, conseguido manter o ritmo ou até aumentado para manter sempre a distância para o pelotão onde estavam as favoritas, eu fico feliz e obviamente pelo resultado que tivemos com o título mundial, a Jéssica ganhou e acho que Portugal todo ganhou e fico bastante feliz por isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante e acho que é importante ressalvar, que é o trabalho, isto foi um trabalho de equipa. Obviamente a Jéssica depois no sprint final vence o título, mas lá está, sem a tua presença, tanto como o Paulo já disse, na meia final, ao teres vencido o sprint e eliminado a concorrente japonesa, como depois aqui na final, ao fazeres o teu trabalho para ganhares os teus pontos e teres a tua colocação final e lá está, manter o ritmo, manter a separação, vocês garantiram uma hipótese para lutar pela medalha, como o Olímpio há pouco já disse,
E depois chegamos à última volta e aí eu pergunto à Jéssica, o que é que vai na tua cabeça quando te vês num grupo restrito a uma volta do fim e olha, o que é que eu faço agora? Eu, quando eu saio para fazer o sprint, eu fico a pensar, ou é tudo ou é nada. Eu tenho que me matar até chegar à meta e depois de chegar à meta eu jogo-me para o chão se estiver cansada, sei lá. E pronto, eu fiz um bom sprint e quando eu cheguei à meta, eu entrei logo em estado de choque. Até que quando eu vou abraçar o Olímpio, eu só lhe digo, isto não é real, isto não está a acontecer, o que é que se passa? E pronto, fico mesmo em estado de choque. Foi o Mas único. tu notaste logo que tinhas vencido o título. Sim, exatamente, mas como, pronto, era uma coisa que ninguém estava à espera e nem eu estava à espera. Então foi mesmo chocante. Não sei explicar a emoção que consegui sentir no momento. Nem sei o que diga, o que te pergunto, porque realmente é um momento, e acho que durante estes últimos dias em que andou toda a gente a perguntar o mesmo, já estás farta de contar esta história, certamente. Aqui o que eu te posso perguntar é um bocadinho o que é que foi na tua cabeça, porque de resto acho que todos temos as imagens para rever e guardar na memória e para todo o sempre. E, olha, parabéns. Parabéns a todos, porque Obrigada. realmente é um esforço de equipa. E por isso é que eu achei importante convidar também toda a gente para podermos dar aqui um bocadinho voz aos atletas e aos treinadores, porque isto é um esforço de equipa, não, as coisas não acontecem por acaso. E Paulo, esta a assistência direta para tu entrares aqui no episódio e falares um bocadinho das notas finais aqui da participação neste campeonato, o que é que se retira disto e aquela pergunta difícil que é, e agora? Bem, o campeonato teve este ponto alto, esta cereja no topo do bolo com o título mundial da Jéssica, muito bem acompanhado com o quarto lugar da Francisca, que é o primeiro lugar daqueles que não vão ao sprint final. Ela conseguiu fazer os pontos todos até ao sprint final e também o sexto lugar do Afonso. Mostra, de uma maneira geral, que nós já sabíamos, que os portugueses são muito, muito fortes na massa start, sabem ler muito bem a prova, taticamente são muito bons e tiveram agora um acréscimo nos últimos tempos, um acréscimo no sprint final. Elas têm muito mais capacidade no sprint do que tinham antes. É evidente que a prova tem aqueles contornos que elas falaram, muito específicos. Em todo o caso, correu tudo bem, mas fizemos por isso, fizemos por trabalhar e por correr bem. E isso é importante. Nas outras provas, que as provas individuais, em que o esforço e a capacidade técnica e física é muito mais importante do que a parte estratégica, aí nós ainda temos dificuldades e temos que fazer um trabalho grande ainda para chegar mais perto. O problema aqui, e nós já comentamos isto, é que as mass start nós só podemos participar nelas se conseguirmos ter acesso ao Campeonato do Mundo com os resultados e os tempos de qualificação individuais. E isso é um grande handicap e um grande problema, porque no caso do Afonso, por exemplo, que é sénior para o ano, ele neste momento ainda não tem um tempo para poder participar nas taças do mundo de séniores. Ele já teve esse tempo em 2024, 23, 24, e o tempo deixou de ser válido porque, entretanto, a ISU, a meio de um ciclo olímpico, algo que nós já contestamos, já rebatemos, já escrevemos, alterou o tempo. Houve alguém muito inteligente na ISU que se lembrou, em vez de ter tempos para pistas em altitude e para pistas ao nível do mar, lembrou-se, no caso dos 5 km, a colocar um tempo intermédio, e o tempo intermédio, por 85 centésimos, numa prova de 5 km, ou seja, num tempo de 6 minutos e 40, por 85 centésimos, o Afonso perdeu esse tempo, essa marca que lhe dava acesso às taças do mundo séniores. Daí a dificuldade, ou seja, nós neste momento, o nosso futuro é melhorarmos um pouco mais as provas individuais, vermos onde é que nós estamos mais perto de conseguir trabalhar um bocadinho em termos de treino, em termos técnicos, trabalhar mais essas provas para conseguirmos que os atletas obtenham esses mínimos para poder entrar nas taças do mundo. Depois disso, eu acho que entramos na taça do mundo com qualquer prova, ela permite-nos fazer a mass start e os portugueses têm que apostar muito na mass start. Aliás, como o Diogo Marreiro já tinha feito, quando tentou em 2022 aceder aos Jogos Olímpicos, ficou perto, e a mass start é realmente o nosso caminho para entrar nos Jogos Olímpicos. É a prova que nós somos melhor, mas temos sempre que fazer um investimento em termos de horas de gelo, de trabalho, de saída para o estrangeiro, de estágios,
dos apoios todos que a Federação de Esportes de Inverno tem conseguido para os atletas em termos de bolsas, que tem sido muito importante e que faz com que eles possam ter mais tempo de gelo. E esse mais tempo de gelo e essa qualidade de gelo pode proporcionar que consigamos alcançar esses tempos mínimos e então os acessos às taças do mundo e a partir daí aceder aos rankings que são muito difíceis para conseguir entrar nos Jogos Olímpicos. Esse é o futuro. Para este grupo de atletas, é como dizias, vamos ter aqui alguns atletas que vão passar para séniores, deixam de poder estar presentes nestes campeonatos júnior. Qual é que é o futuro aqui para o Afonso? A Jéssica acho que ainda não é este ano que passa a sénior, não é? Não, a Jéssica e a Francisca ainda têm mais um ano de júniores, o Afonso é que passa já a sénior, assim como o Miguel. Pois é um caminho um bocado difícil. A ISU criou provas de neo-séniores nas taças do mundo, mas essas provas não têm, como as taças do mundo são sempre realizadas em locais onde as pistas não são muito rápidas para conseguir obter tempos, as provas, e alguns países não participam também, as provas não são muito competitivas, nem dão um grande acréscimo de capacidade dos atletas. Tem muito que passar por tentar fazer os tempos. Agora é um trabalho penoso e é difícil. No caso do Afonso, neste momento há 85 centésimos dos 5 km, nos 5 km. Mas pronto, é um trabalho penoso, é difícil e esse trabalho tem que ser feito, mas fica complicado quando chegamos a séniores. Digamos que é depois um passo muito grande. Há um grande diferencial entre os júniores e os séniores, seja em termos de número de atletas, de qualidades de tempos e da exigência dos tempos mínimos. Podemos dar aqui o exemplo que um júnior para aceder a um campeonato do mundo tem que ter um tempo de 38,50 aos 500 metros e depois quando chega a séniores para ir às taças do mundo tem que ter 36,20. Ou seja, são 2 segundos, 3 de diferença, o que é uma coisa É muito trabalho. É muito trabalho. absurda, uma coisa enorme. E em termos de talentos futuros, infelizmente o Afonso já não vai estar nos próximos campeonatos do mundo júnior, mas certamente temos aqui futuro. Sim, a Jéssica e a Francisca irão estar no próximo. O Martim ainda tem mais 2 anos de júnior, ainda tem mais 2 anos para estar. Depois há alguns que vêm de trás, como o Manuel Piteira, que já esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude, e outros que vão agora à Viking Race, que vai realizar na primeira semana, no primeiro fim de semana de março, uma prova que tem sido muito importante para nós, para catapultar os atletas. Foi lá que o Afonso fez um quarto lugar na prova de 3 km, deu nas vistas. É uma prova em que eles correm só com o ano de nascimento deles, o ano de nascimento, isto é, o ano de escalão, porque o ano civil não corresponde às épocas no gelo. Portanto, correm com o ano deles, correm com os atletas do mesmo nível deles e isso ajuda muito eles perceberem como é que estão. Porque nestas provas o Martim está a correr com pessoas com 2 anos mais que ele, a Francisca e a Jéssica com um ano mais e fica difícil. E ali estão todos os do mesmo ano a correrem, é tipo um campeonato da Europa. Então, muitos países, praticamente todos os países da Europa participam e é uma prova muito boa para nós conseguirmos descobrir talentos e conseguir fazer um caminho no sentido de melhorarmos o nosso nível. Já temos o roteiro para o próximo episódio da patinagem de velocidade, portanto vamos falar da Viking Race no próximo. E aos atletas e treinadores e todos que estiveram aqui hoje, só tenho a agradecer. Um, Lanço ainda um apelo, se tiverem algum último assunto que queiram levantar, alguma nota de destaque, este é o momento. Olha, João, eu aproveito só para dizer que isto foi um trabalho que começou há cerca de 4 ou 5 anos. A Federação de Esportes de Inverno, através do Pedro Farromba e do Pedro Flávia, acederam a ter esta modalidade quando eu lhes fiz o repto na altura para que conseguíssemos entrar na ISU. Foi muito difícil ser membro da ISU, muito difícil, mas mesmo muito difícil. E porque o Diogo estava a tentar o sonho olímpico. Depois demos continuidade com este projeto de procurar pessoas, fazer estágios e procurar atletas que dessem passar as rodas para o gelo, enaltecer todo o trabalho da Federação ao longo destes tempos. Tem sido muito. Acederam a ter uma modalidade nova, onde não temos experiência, não temos pistas perto, nem tão pouco mais ou menos, porque nem em Portugal, nem em Espanha, nem em França há pistas destas de 400 metros. Acederam a isso, têm sido inexcedíveis nos esforços que têm feito. Dar também os parabéns a todos os treinadores, no caso o Alípio, o treinador da Jéssica, e o Nelson que lá esteve, o Francisco que esteve na Taça do Mundo, mas também referir, muito importante, o trabalho que o Fausto fez connosco, o Fausto Marreiros. Ele foi a pessoa que nos fez a ligação entre quem não percebe nada disto e uma pessoa que tem experiência do gelo. Depois o filho dele também, o Dário. E as pessoas que trabalharam com os atletas, nomeadamente agora ultimamente o Rirt Kuiper, o treinador do Centro de Excelência da ISU, e todos aqueles que foram trabalhando com os atletas ao longo do tempo foram muito importantes, seja nos clubes,
treinadores, os pais dos atletas, as instituições, os clubes em si todas as instituições que os apoiam e também aqueles atletas que treinam com eles e que são os colegas de treino e são todos muito importantes e distribuir estes resultados e estes valores por todos eles é o mínimo em termos de gratidão que nós podemos fazer por todas as pessoas que nos ajudaram e esperar que nos continuem a ajudar e que cada vez sejamos mais, porque juntos e a trabalhar em conjunto somos certamente mais fortes e conseguiremos chegar a níveis muito superiores. Não tenho nada a acrescentar. Paulo, palavras brilhantes. E com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de subscrever ao canal da FDI de Portugal e deixar os vossos comentários. Contamos convosco no próximo episódio. E obrigado a todos e obrigado por nos deixarem sonhar.